Bom, os colegas vereadores, a presidente, a imprensa, pessoas que nos dão a honra de suas presenças, eu não tenho como me calar diante daquilo que foi colocado aqui em relação à rua Antônia Venturini. Nos últimos 24 anos de Carlos Barbosa, a atual administração está no poder, que vai completar esse ano 20 anos. Repito, dos 24, 20 são dessa administração, desse grupo político. Nós ficamos 4 e conseguimos dar seguimento a um pedido, uma solicitação que era de um bairro, de vários bairros, de repente o maior bairro do município de Barbosa, e aqui eu vou ter que ouvir que é uma ação administrativa impensada de um administrador. Gente, assuma o compromisso, quem não quer a responsabilidade de cada um. Passem família por família e digam que essa rua foi aberta indevida, que ela foi aberta ilegal e que devia estar fechada até hoje. Por favor, tenham consciência, ainda mais moradores do bairro. Não posso admitir isso aí de forma nenhuma. Assumam suas responsabilidades e sua ineficiência na ação desses atos. Porque em 2007 nós passamos 3 anos negociando com uma família que tem um terreno pago, os tijolos para construir, e foi impedida durante mais de 20 anos de usar desse seu benefício. Porque a administração pública municipal dos vários partidos não permitia, porque aí estava traçada uma rua. E aí nós voltamos à administração e abrimos esta rua. E eu vou ter que ouvir que é uma ação política administrativa impensada. Vou ter que dormir com esse pensamento hoje. Lamento profundamente. É incapacidade e má vontade do grupo que está administrando, que não deixou e não reabriu antes e não solucionou o problema. Porque esse simples fato da permuta do terreno que foi feito, assinado devidamente, com licença ambiental, e aqui não estamos falando em ato político, mas sim numa obra pública que beneficia a comunidade e o cidadão. Verdadeira função do homem público, que lá está. Não precisava passar 8 anos para perceber que podia ser feita uma troca com uma área verde como foi feita nesse momento. Por que não fizeram isso antes? A Rua Garibaldi, um ato impensado para abrir a Rua Garibaldi, com solicitação, o município não gastou 1 centavo, teve permuta com a empresa Tramontina. Ao invés de estar aqui elogiando quem fez, quem administrou, ela está escriturada, a Rua Garibaldi tem de, por que não as calçar? Por que não asfaltar? Mas meu assunto aqui que eu ia falar, e esse aqui é uma parte, é sobre o cadastro ambiental rural, o qual saúdo novamente aqui o presidente do Sindicato Rural da Serra Gaúcha, seu Edson Schneider, que também é produtor rural lá em Tuiuti, mora em Bento Gonçalves e é funcionário público federal. Dizer das vantagens de poder fazer isso, e aqui lamento profundamente que nossos administradores municipais, através da Secretaria de Agricultura, Obras e Meio Ambiente, o Sindicato Rural de Carlos Barbosa, a própria Emater, não estejam passando devidamente as informações para os nossos produtores rurais. O cadastro ambiental rural é obrigatório, é uma lei de 2012, que era para terminar em 2015, que foi ampliado mais 1 ano até 2016, e que vai entrar rigorosamente em vigor através da Lei 12.651 de 2012, aonde que diz que a partir de 28 de maio de 2017, todo produtor rural que não tiver o cadastro ambiental rural, ele não tem mais acesso a crédito bancário, ele não tem mais acesso a talão de produtor, ele não tem mais acesso a negativas, junto aos vários órgãos competentes do setor da agricultura. Isto é um prejuízo inigualável para os produtores rurais. E já foi por várias vezes tentado adiar ou anular essa lei, e não se conseguiu, só se conseguiu adiar por 1 ano. Isto é lei e isto está em vigor. E não é justo que alguém que tenha a responsabilidade de representar o produtor, a comunidade, esteja trabalhando o contrário disto aí. Então aqui cumprimento ao presidente, porque o sindicato patronal, do Sindicato Rural da Serra Gaúcha,
está colocando à disposição em Carlos Barbosa, às quartas-feiras e sextas-feiras, na ACI, um técnico especializado para orientar, para fazer o cadastro, para fazer o ITR da melhor forma possível, para que nossos produtores logo ali adiante não sejam prejudicados. Nós tivemos o ano passado, no mês de março, se não me engano, abril, aí no palco da estação, uma reunião do nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde que o município queria empurrar goela abaixo aos que lá estavam o nosso Código Ambiental Municipal. E lá a técnica estava lá e estava presente vários colegas, entre os quais o vereador Ari, o Elson estava lá, e a urgência, eles queriam aprovar isso aí em 15 dias, em 30 dias. Pois bem, se passou um ano e ninguém mais falou nisso aí. Eles queriam fazer com que um produtor rural que tivesse um estábulo instalado há mais de 50 anos, ou 20 ou 10 anos que seja, a 30 metros, a 50 metros de um riachozinho que passasse e que fechasse as portas, que alterasse. A lei federal, ela dá uns parâmetros máximos, e o município pode restringir esses parâmetros. Mas por que nós vamos restringir se tem uma lei federal aonde que prejudica muitos e muitos produtores rurais do nosso município? Conclamamos a todos o bom senso, aqui não estou falando em nome de um lado político partidário, mas na defesa de uma classe que sustenta e dá vida à nossa produção rural do município de Carlos Barbosa. Inclusive, mas lamentavelmente, nossas lideranças às vezes não têm esta visão tão ampla. Tanto isto é verdade que a nossa cooperativa Santa Clara, centenária, está investindo quase 10 milhões de reais para construir a nova unidade em Casca e não no município de Carlos Barbosa. Por quê? Este assunto depois, quem quiser comentar, outro assunto muito importante que precisamos entrar são os protestos, o impeachment, o sei lá o que estamos para concluir, mas só temos uma verdade. O que nós queremos é que os corruptos, independentemente de partidos políticos, os mal intencionados, as pessoas que trabalham e que administram, ou administraram esse nosso país, isso vem de décadas, que se trabalha diante de um senso comunitário e popular, de um manifesto justo, legítimo da comunidade e do povo, que demonstrou no dia de ontem, num protesto que julgam que impeachment da presidenta, prisão do Lula, nem isso de repente seja a solução. A verdade é única, é que do jeito que está a situação, com os atuais administradores, eles não têm mais crédito, não têm mais moral e não têm mais capacidade para alavancar a nossa economia a nível nacional. E o resultado está nas bolsas e está em tudo aquilo que tem. Então, penso que foi queimado etapas nesse sentido, poderiam ter feito de outra forma, mas estamos chegando num tal momento que precisamos retroagir. E aí nós temos cargos, que nós estávamos falando antes, entre partidos políticos, pessoas não qualificadas, e aí conseguimos chegar aonde chegamos. E aí nós temos também empresas envolvidas, e aqui estamos falando a nível federal. Mas não nos enganamos. Viemos a nível de estado, viemos a nível de municípios, e tudo praticamente continua igual. Eu sempre digo, a única diferença que tem é a porcentagem. Lá em cima, de repente, é 1%, é 2%, é 3%. Em municípios menores, em estados, negócios, isso chega a 5%, 10%, 15%. E aí, quando falamos antes no Tribunal de Contas, quem julga? Os políticos. As pessoas, e eu sou político há mais de 30 anos. Então, precisamos avaliar e reavaliar as situações. E dizer que aqui recebi hoje, com muita honra, do meu colega, Valmor da Rocha, um documentário aqui dos 10 medidas contra a corrupção, é do Ministério Público Federal, entende? Que está fazendo uma emenda popular para seja criada uma lei específica com os 10
sugestões que o Ministério Público Federal sugere a nosso Parlamento Nacional e ao Senado para que seja tornado lei e aí sim conseguirmos com mais eficiência o combate à corrupção. Porque se muitas vezes nós reclamamos, nós precisamos às vezes colocar a mão no peito e dizer também minha culpa, que eu também faço parte desse nosso povo brasileiro e agora a situação é tão simples. Para quem quiser depois estar na casa, se a presidente permitir, meus colegas vereadores só buscar um abaixo-assinado e nós podemos encaminhar para as pessoas competentes, porque se nós não aproveitarmos esse momento, a nível nacional, volto a dizer, independentemente de facções políticas ou partidos políticos, mas de darmos uma limpa meio que geral em todas as instituições, nós com certeza iremos nos arrepender e nossos filhos também com certeza irão ter a consequência. Não sei se alguém quiser alguma coisa, o Ari Batista solicitou, por gentileza, depois o nosso colega vereador Luciano. Rapidamente, a questão do cadastro rural, eu tenho até solicitado, quem sabe a prefeitura disponibiliza um técnico exatamente especializado para que dê as orientações aos agricultores, mas uma orientação correta. Eu vejo e parabenizo, e eu acho que nós todos temos que assinar e pedir, eu acho que o momento é de pressionar e de dar força ao Ministério Público, à Polícia Federal, porque, na minha opinião, estamos no início de melhorar o Brasil. Desde que a população, e ela fez ontem muito bem, pacificamente, é verdade, e é isso que precisa, mas precisamos pressionar todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, contra a corrupção. Não tem coisa mais nojenta do que o roubo do erário público, porque esse roubo é de todos. Esse erário é de todos. É do mais simples até o mais rico, mas atinge a todos. E a corrupção, nós estamos vendo que ela foi acentuada nos últimos tempos. E precisamos fazer com que esses caras devolva todo o dinheiro. E não só isso. O prejuízo, além do dinheiro roubado, o prejuízo que eles deram ao Brasil, à economia do Brasil. Quer dizer, enterraram o país, regrediu. Era isso. Agradeço, vereador Ari. Vereador Luciano. Obrigado, Daniele. Sobre essa última parte, o Tribunal de Contas do Estado não é formado exclusivamente por políticos. Tem conselheiros que são de carreira. É o caso, inclusive, do ex-presidente César Miola, que é meu conterrâneo, uma pessoa seríssima, muito elogiada aí no meio, não é político, e tem vários que não são políticos. Mas é um órgão que não poderia aceitar político, não tem dúvida. Quanto a essas manifestações, vereador, eu tenho um pouco de esperança ainda, que parece que o país está avançando, que jamais se viu um senador ser preso quando está no seu efetivo mandato. Nunca se viu um dono de empreiteira ficar 8 meses preso. Nunca se viu banqueiros, várias personalidades importantes ficarem presos. A restituição de valores está voltando dinheiro, embora não nem uma parte, uma milésima do que foi roubado, mas está sendo restituído. Agora, o que é difícil de encarar para mim é a forma de deboche praticamente que algumas personalidades tratam desse assunto. Eu me envergonho por ser do partido, presidente do PMDB. Nós temos o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e o Renan Calheiros. Eu sinto vergonha de ser PMDBista com esses caras lá na presidência da Câmara e do Senado. Mas a forma que o ex-presidente Lula é praticamente um deboche.
só diz que não está no nome dele. Claro que não está no nome dele. Ele tem que explicar por que ele foi no prédio, por que os amigos dele reformaram, por que ele foi 111 vezes no sítio, levou o material dele, fez tudo. É por isso. É claro que se algum empresário vier me dar um veículo de 300 mil, eu não vou botar no meu nome. É uma coisa lógica, então é isso, essa forma de deboche tem que parar e tem que efetivamente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que está através dessa campanha importante, tem que melhorar nesse sentido, punir os verdadeiros culpados. Obrigado. Eu agradeço a parte dos colegas. Vereador Denir. Sim, colega Daniele, só para, quanto à tua manifestação da rua, eu vou buscar dados como líder do governo e nas próximas sessões eu vou trazer todos os dados, como foi aberta essa rua, quem autorizou, se tinha licença para abrir. Isso o município deve ter tudo lá, você foi vice-prefeito, deve estar tudo certo lá. Então vamos buscar todos os dados e vamos trazer para essa casa e esclarecer para a população. Porque só falar aqui não adianta. Mais ou menos faz em torno de 90 dias que essa rua ficou liberada. Então quer dizer, se ela foi liberada há mais ou menos 90 dias, pela informação que eu recebi aqui, quer dizer que ela tinha problema para ser aberta. Então ela não poderia ter sido aberta daquela maneira. Mas vamos buscar todos os dados e esclarecer. Tá? Quanto à corrupção no Brasil, simplesmente é uma vergonha o que está acontecendo. Isso acho que o povo não aguenta mais. E tem de todos os partidos. Não adianta dizer que é do partido A, B ou C. Claro que o governo que está aí é o que proporcionou isto, e temos esperança, sim, no Moro lá, ele morou na Itália na época que teve lá o processo de mãos limpas. E ele está implementando aqui mais ou menos o mesmo trabalho. Então, quer dizer, ele aprendeu bem. Aí temos esperança que realmente ele consiga e juntamente com a população, quem sabe, salvamos o Brasil. Obrigado, vereador. Vereador Davi. Obrigado, colega Daniele. Eu vejo assim o nosso país, os empresários, tudo, eles dizem, vamos esquecer o que passou e vamos começar a reerguer esse país aqui, porque eles ficam brigando, um achando o culpado do outro, e o país cada vez mais desemprego. Caxias do Sul está um caos. Lojas fechando, olha, é coisa muito triste, gente. E enquanto isso aí, vezes procurar dizer, vamos esquecer, vamos deixar os ladrões lá, nem precisa, vamos começar a trabalhar, o povo brasileiro vai agradecer, vai ter emprego, as firmas vão começar a reagir, e assim por diante. Ontem, olhando aí no Fantástico, eu me envergonhei. Os caras querendo, os aproveitadores lá no meio da turma, cantando o hino nacional, são os ladrões igual aos outros. Isso me envergonha. Devia ficar em casa assistindo e dizer, eu não vou fazer mais o que esses caras estão fazendo. Aí protestando por causa do Lula, por causa da Dilma, por causa do presidente da Câmara. Eu acho que é vergonhosamente. Aquele pessoal que estava lá deviam apanhar tudo que estava lá no meio daquele pessoal. Porque aquele pessoal que estava lá era gente honesta, pedindo emprego, pedindo que o país cresça, que o país termine com a gradueira. E tinha político lá dentro tirando aproveito para amanhã depois se candidatar e querer ganhar essa eleição. Isso está errado. Seria isso aí. Agradeço, Davi. Vereador Eberson. Sim, Daniele, é importante o tema que tu traz para a tribuna de hoje. E quanto ao CAR, a gente realmente não conhece muito, eu que sou aqui da cidade, confesso que não entendo tanto assim, porém, quando uma legislação nova surge, se tu não te adapta a ela, a tendência é só piorar para ti mesmo. Então, acho que se surgiu isso, o pessoal do interior, que tem áreas no interior, tem que tentar buscar informação e tentar se adaptar o quanto antes, até porque falávamos antes que a tendência é, com o tempo, unificar todos esses tributos de CCIR, ITR, o próprio CAR agora, numa coisa só. Então, quanto antes fizer, melhor para todo mundo que trabalha na agricultura. Quanto às palavras e as opiniões expostas na rua na data de ontem, eu acho que é um dia histórico. A população política, na qual nós fazemos parte também, deve ouvir muito os apelos populares, através desse projeto que o colega apresenta, ou senão também cobrando dos nossos próprios deputados melhorias e posições mais firmes no combate à corrupção. O colega Baroni expôs bem, existe o PMDB e existe e vão ser condenados, existe o PP e existe e serão condenados, existe do PDT, do PCdoB, existe de todos os partidos. A corrupção está tão enraizada que abocanhou todos. E cabe a nós cobrarmos, nós como população e como políticos também, melhorias nesse sentido e que se limpe de uma vez por todas essa tropa de ladrões que estão roubando o Brasil. Mas o que me preocupa
é a forma como isso vai ser feito. A gente sabe que no processo de impeachment, às vezes, das duas uma, ou compra apoio em troca de cargos, ou mesmo dinheiro, como já aconteceu em outras vezes, ou então retira da frente os que estão batendo de frente contigo. A gente já sabe que aconteceu isso anos atrás com o Joaquim Barbosa, que era um que batia de frente e teve que sair até para proteger a vida dele, que senão acho que ia matar o senhor lá, que foi complicado o negócio. Obrigado, colega. Eu agradeço a participação dos colegas e os apartes feitos. E só para complementar em relação à rua, vereador Denis, mas me venha com os documentos corretos, porque eu também tenho cópia dos documentos. Todos assinados pelos proprietários, pela prefeitura, encaminhados para a escritura. E o que a gente aqui está reclamando é que foi dito que foi um ato político-administrativo impensado. Se é um ato político-administrativo impensado para favorecer, como que todos mundo enalteceram aqui nesta noite, com a participação especial do colega vereador Davi, que colocou do uso de todos os moradores que lá passam. Olha, se tem alguns ajustezinhos para serem feitos, poderiam ter sido feitos em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, por que só vieram em 2015? Então, esses atos que às vezes a gente reclama. E quando os demais forçam o Ministério Público, acho que nós estamos no caminho, não podemos esmorecer nessa hora. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Daniele. Agradeço mais uma vez a presença dos colegas vereadores, do público, da imprensa, e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 21 de março, aqui no plenário, com a presença do prefeito municipal. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno.